Está começando o Pataro Cast, o podcast oficial do Fred Pataro. E hoje o Fred vai te contar como a setorização está ligada intimamente à sua qualidade de vida. Eu sou Arielle Rigueira, coordenadora e sócia do Pataro Advogados e host nesse podcast. Tudo bom, Fred? Tudo bem. Para começar, poderia nos contar como a setorização transformou a gestão do Pataro Advogados e quais impactos imediatos você já observou? Excelente pergunta, ainda mais para profissionais que são centralizadores. Sim. E não setorizadores. E eu me incluo, tá? Eu comecei assim também, sempre fui centralizado lá no início. Mas, como eu já tinha aquela ideia de, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ser o oposto do que os advogados que eu conhecia. Lá na época, eu formei em 2006. Aqueles advogados que eu tinha um contato ali, eu nunca tive na minha família, mas os advogados que eu já tinha contato ali, eu já sabia o que eu não queria. Sabe? Então eu já não queria ser centralizador, eu queria setorizar, eu queria uma coisa organizada. E para clarear mais essa resposta, eu vou comparar aqui, vou fazer uma analogia com um time de futebol. Então imagine aí um futebol de crianças. Eu estava contando aqui nos bastidores para a Arielle, para o Alexandre, nosso produtor de vídeo aqui, eu estava contando para eles sobre o futebol do meu filho. Meu filho tem 4 anos, fez 5 hoje inclusive, 4 aninhos de idade. Jogando futebol com os amiguinhos dele, e num determinado momento o professor jogou a bola assim, eles 2 ou 3 deles passaram da bola, o resto foi atrás, correndo atrás deles. Ou seja, não há uma organização para cada uma organização ainda, por causa da idade, né? Sim. Eles estão ali para aprender. Então, onde eu quero chegar com isso? Vamos agora para um nível mais profissional. Então, você pode pegar mesmo no nível profissional, porque às vezes seu escritório não é tão desorganizado quanto um futebol de crianças de 4 anos, mas vamos pegar um futebol profissional. Vou pedir para o Alexandre, produtor de vídeo, colocar aqui para a gente as imagens, 2 imagens do mesmo clube, tá? Do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro permaneceu na segunda divisão e quando o Cruzeiro subiu de divisão. Ou seja, o mesmo clube profissional de uma forma organizada, setorizada e de uma forma desorganizada, e o resultado é diferente. Com o escritório de advocacia é a mesmíssima coisa. Então, por exemplo, um escritório que não setoriza, nitidamente, ele vai ter retrabalho, ele vai ter uma dificuldade muito grande em saber se aquela pessoa de fato está entregando ou não o que ela deveria entregar, porque quando o escritório é setorizado, ele tende a ter um alinhamento muito mais fácil. Então, Arielle, eu sou do setor de petições aqui do escritório. Então, eu preciso te entregar a petição. Como que você fica satisfeita com a entrega dessa petição? Ajuda até a definir as metas, né? Tudo, ajuda em tudo. Em todos os setores do escritório, justamente por ser setorizado, em cada setor você consegue cobrar de uma forma muito peculiar, muito particular. Sim. Quando um escritório que é desorganizado, e aí não é só para quem tem equipe, você pode setorizar o seu escritório mesmo antes de ter equipe, é até mais fácil de construir uma equipe. Então é assim, são impactos imediatos que tem no escritório quando você setoriza. Se você setorizar o seu escritório hoje, desenhar o fluxo, e aí nesse podcast a gente vai falar muito sobre isso ainda, você vai daqui uma semana já ver resultados positivos com isso, né? Então é bem importante que se setorize qualquer escritório, seja de qual área for. Isso deve aumentar até a produtividade também, né, Fred, do funcionário, já que ele tem um setor, um trabalho ali específico para poder realizar. Porém, muitos advogados temem, né, que essa setorização ela possa limitar a flexibilidade do escritório. Sim. E como você responde a essa preocupação e quais foram as suas experiências nesse aspecto? Acontece muito. Muitos alunos, inclusive, me perguntam sobre isso, né? Mas aí se chegar alguma coisa, eu não vou pedir. É porque as pessoas confundem um pouco a setorização com a responsabilidade-chave da função de cada um. Sim. Né? Então, não quer dizer que, por exemplo, você está no setor de coordenadoria lá do escritório. Não quer dizer que se chegar algo urgente, você não possa fazer, né? Mas 99% dos casos que correm no escritório existe uma esteira de produção. Então é muito mais fácil a gente conseguir setorizar isso e demonstrar a função de cada um nesses setores. Sim. Então é por isso que eu acho tão importante você setorizar e não confundir isso com flexibilidade do escritório, porque eu acho que é o contrário, tá? Quanto mais setorizado, mais flexibilidade você tem. Vou dar um exemplo, né? É muito mais fácil você gerenciar, inclusive, um escritório setorizado do que um escritório... Você sabe para quem você vai passar tal tarefa, às vezes, ou quem você vai cobrar. Para mim, que cobra é muito mais fácil. Imagina você chegar no escritório,
teve uma petição errada. Nossa, deixa eu ver quem que fez. Lá, o sistema. Dá para ver? Dá, mas... Dessa forma eu vou direto no peticionante. Isso. E assim, um exemplo muito claro disso, que não é inflexível, o escritório setorizado, nosso escritório previdenciário, mas não é incomum a gente fazer inventários, por exemplo, de clientes nossos. Enfim, é muito comum acontecer isso. Inventário é algo que a gente domina também, não é o nosso carro-chefe, mas é algo que a gente domina. Então, existe também, a setorização é a mesma. Então, quem vai fazer a petição? Quem vai fazer a comunicação com esse cliente no dia a dia? Quem vai fazer... Enfim, é a mesma coisa. Muito pelo contrário, fica mais flexível um escritório setorizado. Em termos práticos, né, Fred, como você iniciou o processo de setorização lá no escritório, né, do Patar Advogados? E quais foram os primeiros passos que você decidiu e quais áreas iriam precisar ser setorizadas? Tá, a primeira coisa que eu, inclusive, aconselho, né, é que você estude as suas habilidades. Você é dono do escritório. Então, a gente tem algumas habilidades que a gente chama de habilidade única, né? Então, que não dá para você delegar, tá bom? Então, assim, independente da setorização, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Então, você vai ver ali várias atividades do seu dia a dia que você pode e deve delegar. Então, aí você já vai começar por esses setores. Então, vou dar um exemplo. Petição. Petição você pode delegar, principalmente você que é advogado previdenciarista, você pode delegar, inclusive, para um estagiário. Poder fazer as petições. Claro, você precisa treinar, você precisa fazer todo o passo a passo ali. Então, você vai desenhar esse fluxo do escritório, o fluxo todinho. Então, desde o momento que você faz o marketing até o momento que você entrega o resultado para o seu cliente. Inclusive, depois de entregar o resultado, quem vai dar os parabéns para o cliente no dia do aniversário, de onde vem esses parabéns, tudo isso. Para cada atividade do escritório, existe um profissional responsável. E para cada profissional responsável, para cada habilidade desse profissional, ele vai se encaixar em determinado setor do escritório. Então, eu priorizo atividades delegáveis, primeiro, para criar determinados setores. Vou te dar um exemplo. O setor financeiro foi um dos últimos a ser criado no escritório, porque é mais difícil achar esse profissional. Sim. Até hoje a gente, né... É mais específico, caminha, né? A gente está caminhando nisso aí, já está muito melhor do que era anos atrás, mas é um setor que eu demorei mais a conseguir delegar, sabe? Mas ele já existia. Existia um setor financeiro. O responsável até então era X e passou a ser Y. Sim. Mas, até para poder contratar da forma correta, quando você tem um setor determinado, é muito mais simples. Eu preciso de uma pessoa que conhece essa habilidade, conhece essa formação, conhece essa experiência. Então é bem mais ajuda simples. até a contratar, né? Porque você sabe exatamente qual perfil de pessoa você precisa. Sim. E tem alguma história, Fred, específica, onde a setorização ajudou a resolver um problema complexo ou melhorou significativamente a eficiência do trabalho? Tem várias. Eu posso citar para vocês uma que aconteceu há pouco tempo, você vai lembrar, que é do setor de documentos. Sim. Cobrança de documentos. Então, o nosso escritório, só para vocês entenderem, um escritório previdenciário, como que ele trabalha, tá? Um escritório que trabalha com volume. Como que ele trabalha? Primeira coisa, a gente atende um cliente que chega num sistema de recepção de conversa, né? No nosso caso, a gente utiliza o Chat Guru, no momento que esse podcast está sendo gravado, e ali o setor comercial vai atender aquelas pessoas. Ótimo. Atendeu, fechou o contrato, passa para o setor de documentos. Então, esse setor de cobrança de documentos, então a pessoa responsável ou as pessoas responsáveis, que farão com que, de fato, esses contratos virem processos. Sim. Ou pedidos administrativos, né? E quando esse setor de documentos não funciona bem, tudo para. Sim. Qualquer setor que travar, tudo para. É uma grande engenhoca. É uma roda gigante, né? Uma roda gigante. Qualquer parte dessa engrenagem, tá? Engenhoca no bom sentido, lógico. Qualquer parte dessa engrenagem, uma grande engrenagem, para ficar melhor. Uma grande engrenagem. Qualquer parte dessa engrenagem, que eu posso chamar de setor, falhar, você precisa corrigir. Sim. E quando você sabe qual setor que falhou, você consegue corrigir de forma muito mais inteligente. Então, vamos lá. Um exemplo prático que aconteceu. Os leads caíram muito. O tráfego pago está caindo. É natural, porque cada vez mais concorrentes entrando no mercado, né? Então, com os leads caindo, eu virei um dia numa reunião nossa, você vai lembrar,
a gente falou, ó, então tá, enquanto a gente não corrige, a gente precisa corrigir isso aqui, a gente já sabe que a gente tem que fazer um plano de ação para voltar a ter mais pessoas nos procurando diariamente, ok, isso é um plano de ação, mas enquanto a gente executa esse plano de ação, nós precisamos de algo para fazer algo acontecer agora para gerar mais processos, senão a gente vai deixar dinheiro na mesa. E aí eu pedi os números. Quando você me apresentou os números, a gente tinha lá 200 e... Tinha, acho que 200, mais de 260, 270 e poucos clientes aguardando, né, enviar documentação. A gente aguardando envio de documentação de quase 300 clientes, pessoal. Então, olha a gravidade disso, tá? Por isso que é bom ter os números nas mãos. Pegando isso, falei, Ariel, preciso que você verifique esse tipo de comportamento de determinado funcionário, para a gente entender, né? Se é uma falha nossa, se faltou treinamento, ou se a pessoa está só dando baixa na tarefa. Porque o setor de provas não é só cobrar o documento, é ajudar, é orientar, ver o que aconteceu, né? E aí, né, obviamente, quando você tem os números nas mãos e através de uma estratégia, aí a gente vai e consegue observar, opa, a pessoa não está fazendo bem o que deveria ser feito, né? Enfim. E ali a gente consegue, através daquele setor, tomar decisões. Nesse caso, a gente até desligou a pessoa, a gente precisou desligar, infelizmente, porque realmente é um caso que dá muito prejuízo para o escritório, muito prejuízo. Sim. Então, quando você simplesmente manda uma mensagem de texto para um cliente que já está fechado, nós já gastamos tempo do comercial, dinheiro do tráfego, tempo do escritório por completo. Então, quando você não cobra essa pendência de forma profissional, você precisa tomar decisões. Moral da história, sabe? Então nós soubemos qual setor estava com algum tipo de problema. Obviamente a gente tentou, né, de outras formas antes. Faz assim, faz essa, até a gente entender que a gente precisa trocar, porque realmente a gente precisa de algo muito mais profissional, uma cobrança muito mais profissional nesse setor determinado. E aí não é uma pessoa específica, já passaram outras pessoas também por esse setor, e agora a gente conseguiu achar um fio ali. E o resultado foi imediato. Né? Sim. Você falou aqui, até pouco antes do podcast, a gente estava conversando sobre isso. E aí você falou que já diminuiu, né? Já diminuíram as pendências, então a gente já conseguiu volume de petições para ingressar com pedidos. E isso é dinheiro, pessoal. Quando você fecha um contrato, é só um número, é só um número bonito ali para você ter. Eu fechei 100 contratos, 200 contratos no mês, ok. Se isso não tiver distribuído lá no INSS, ou na Justiça, no caso de um indeferimento do INSS, distribuído na Justiça, ou protocolado do INSS, de nada adianta. É só um número que vai aí alimentar o ego e não vai transformar em dinheiro para o escritório. Então esse é um exemplo típico de um escritório setorizado que consegue identificar o erro, solucionar esse erro e obter resultado de forma até mais rápida. Agora, Fred, entrando aí na tecnologia, né? Quais ferramentas ou softwares você considera essenciais para poder gerenciar esse escritório de advocacia setorizado e de maneira eficaz? Isso é de extrema importância também, tá? Fred, mas se eu estiver começando, eu não tenho dinheiro para pagar esse tanto de software, tal. Tá, começa com o que você tem. Então, antes de responder cada um que a gente utiliza, os principais pelo menos, eu preciso dizer o seguinte, eu já gerenciei, já setorizei um escritório com mais de 4.000 processos através de mala direta, Excel e Word, tá? Mas é muito mais complexo. E agenda, tá? Quem não tem agenda vira a agenda dos outros. Então você precisa ter uma organização. Então, primeiro de tudo, você precisa ser organizado. Não adianta ter sistema se você não tiver organização. Mas eu sou uma pessoa desorganizada. Aí é aquela síndrome de eu nasci assim, síndrome de que mesmo que eles falam, síndrome da Gabriela, alguma coisa assim. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E a pessoa não faz nada para evoluir. Aí não adianta. Você pode ter o melhor software do mundo que não vai adiantar nada. Mas, indo direto ao ponto, sobre tecnologia, um escritório setorizado, fundamental que tem o ADV Box, que para mim, nessa ordem, os sistemas mais importantes para você ter no seu escritório hoje. Claro, cada um no seu momento ideal, porque um software como o ADV Box, ele não é de graça, né? Mas tem um motivo para isso. Então, com o ADV Box, você consegue setorizar e gerenciar tudo aquilo ali. Então, o ADV Box é essencial para um escritório setorizado. O Chat Guru, para você poder receber aqueles leads e conseguir organizar tudo aquilo ali, fazer um remarketing, fazer ali campanhas para você recuperar pessoas que não fecharam com você, mas que depois de um tempo você tem estratégias ali para poder fechar. E ali você conseguir dar uma ferramenta muito forte para o setor comercial, né?
O ODV Box, no caso, te dá uma ferramenta muito forte para você fazer a coordenação com certeza, do escritório. É essencial. O ZapSign, para poder agilizar ali a questão de assinaturas e tudo mais. E agora está entrando no nosso escritório, está em fase de teste ainda, mas eu estou gostando muito, o Convenia, que é um sistema que permite que a gente promova o engajamento da equipe ali, a análise da equipe, fazer reuniões 1 a 1, metrificar tudo isso, fazer um planejamento de desenvolvimento, um plano de desenvolvimento individual para cada colaborador, para ajudar esse colaborador a adquirir, né, mais conhecimentos e ali conseguir crescer dentro do escritório. Então isso é algo que a gente implementou há pouco tempo, está em fase de teste ainda. Sim. E aí a gente também orienta que os escritórios tenham, para ter um escritório setorizado, organizado, com resultado. Tá, você falou aí, né, de vários sistemas que você julga importante, mas se a pessoa está começando agora, você seleciona esse é mais importante e esse você precisa ter para poder conseguir ali, assim que você tiver condições, esse é o mais importante. Quando eu formei não existia ainda, mas se eu estivesse começando hoje, ou você que já tem experiência, mas não está com o resultado que você espera ainda, eu te indicaria o ADV Box. O ADV Box é um sistema que, para mim, ele substitui vários colaboradores de forma muito inteligente. Não é o objetivo dele substituir colaborador, não é isso, mas é um sistema extremamente importante para você conseguir não só setorizar, como organizar o dia a dia do seu escritório, desde a publicação, as intimações que você recebe ali, até o financeiro. Então, os principais setores que eu indicaria aí para cada uma, que seria pelo menos setor estratégico, setor financeiro, setor operacional e setor comercial, vamos ficar nesses 4 aqui, o ADV Box consegue atingir os 4 com muito louvor. Né? Acho que ajuda muito. Eu não peguei essa, né, quando eu entrei no escritório já utilizava o ODV Box, então eu não consigo nem imaginar hoje em dia um escritório sem o ODV Box, que realmente facilita muito, né? Ajuda muito. Facilitador. Como a setorização impactou na qualidade de vida da sua equipe? E há alguma mudança notável no equilíbrio entre a vida profissional e pessoal? Completamente. O que acontece? A setorização, primeira coisa, ela permite que a gente trabalhe de forma híbrida, né? Sim. O nosso escritório não é um escritório home office, não sou adepto ao sistema 100% home office ainda, mas por ser um escritório setorizado, por ser um escritório organizado, a gente consegue trabalhar de forma híbrida, ou seja, a gente já permitiu que algumas pessoas trabalhassem de casa para a gente poder ir fazendo esses testes. Sim. O próprio time consegue fazer atividades da vida pessoal durante o horário de trabalho por ser setorizado e por ter essa organização. Então muda completamente a qualidade de vida de quem trabalha em um escritório setorizado, é muito mais organizada. Sim. Então imagina, mais uma vez, eu vou dar um exemplo de um time de futebol. Imagina você chegar e perguntar para o seu treinador: hoje eu vou jogar em que posição? Ele te dá a camisa e fala qualquer uma. Imagina. Você não sabe se você tem que defender, se você tem que atacar, se você tem que fazer gol. É exatamente isso. Na setorização é exatamente isso. O que eu faço aqui? Em qual setor que eu trabalho? Qual que é o resultado que você espera de mim? Então, a setorização ela é fundamental para a organização até mental do seu time. Então, ele realmente consegue, o time consegue saber o que tem que fazer, o que tem que entregar, quando tem que entregar e como entregar. E isso é fundamental para a qualidade de vida de qualquer um. Senão você vive num eterno redemoinho, né? Sim. Você chega ali, você não sabe o que te espera hoje, o que te espera amanhã, e isso não é legal para a vida de ninguém, né? Com certeza. A advocacia híbrida, Fred, tem sido um tema quente, né? E como a setorização facilita e complementa a prática da advocacia híbrida no escritório? Também, mais uma vez, a advocacia híbrida sem setorização fica muito mais difícil. Sim. Então ela demanda fazer mais, a híbrida, né? Você tem que fazer mais com um time menor, em menos tempo e com maior qualidade. Sim. Porque senão a sua autoridade cai. Então, como que você vai fazer isso sem setorizar, sem que cada um saiba o que tem que ser feito? Volto mais uma vez na questão da organização das posições, né? Então, um time setorizado para uma advocacia híbrida, para quem não sabe, a advocacia híbrida é aquela advocacia que trabalha tanto no presencial, então a gente atende tanto o cliente que quer nos contratar pessoalmente, presencialmente, a gente tem escritórios em diversos municípios, como digitalmente, que hoje é o nosso maior fluxo. E para isso a gente tem os setores do escritório responsáveis por cada atividade ali. Então vou dar um exemplo.
quando um cliente, por exemplo, não paga ou, sei lá, por algum motivo não está respondendo mais o setor de cobranças do nosso escritório, automaticamente, o setor financeiro do nosso escritório, automaticamente aquele setor financeiro já fala, olha, a gente já tem umas mensagens com gatilhos, tudo certinho, mas já explicando, olha, estou vendo que você não está respondendo minhas perguntas, aqui a gente vai tomar essa iniciativa. Então a gente vai denunciar por questão de estelionato, por você ter sido contratado através da internet, você utilizou o nosso serviço e não pagou e tudo, tal. E a partir de agora, o setor de cobrança, o nosso setor de cobrança vai lidar com o seu pagamento. Simples assim. E aí você responde na justiça. Sim. Ou seja, o financeiro não vai ficar perdendo tempo. Agora vai para o setor de cobrança. Então, o setor financeiro tem mais o que fazer, que é receber de quem está pagando. Sim. Que é gerar boleto, gerar nota fiscal, enfim, fazer a parte contábil, tudo isso. Então, a setorização é importante até nisso. Sim. Para quem que eu vou passar a bola? Entende? Para quem que eu vou tocar dessa vez? Sim. Eu vou gerar uma atividade. Para quem? Sim, exatamente. Até para quem vai coordenar, isso fica mais fácil. E você tem algum exemplo de como a setorização permitiu, né, que o escritório expandisse aí os serviços para além dos estados aí do Brasil? Sim, muito. Acaba que a setorização ela também quebra essa fronteira geográfica. Ela quebra completamente. Vou dar um exemplo prático. Vamos lá, acho que você vai lembrar também. A gente tem muitos clientes numa cidade ilha, no meio da floresta amazônica, tá? No meio da floresta amazônica. Imagine como que a gente conseguiria chegar nisso sem um escritório extremamente setorizado. Então hoje, por exemplo, com um pouco mais de 2 anos, a gente já ultrapassou 2 mil clientes, né? Sim. Ultrapassou 2 mil clientes. Então, em menos de 2 anos que está aberto, na verdade, né? Então, ultrapassamos 2 mil clientes. Então, como que a gente conseguiria 2 mil clientes? Hoje, o escritório, nesse momento da gravação do podcast, nós somos apenas 7 pessoas, incluindo parte financeira, então que não é um setor operacional ali dentro do escritório. Então, como que nós conseguiríamos atender pessoas numa cidade-ilha, no meio da floresta amazônica, estando com a nossa sede principal no interior de Minas Gerais, né? A gente tem também na capital e tudo, mas a principal é no interior de Minas. E como que a gente atenderia isso sem um escritório extremamente setorizado, sem que cada um soubesse o que deve fazer, na verdade. Então, a setorização, ela ajuda também nisso. Então, como que você vai atender, como que eu vou agir. Outra coisa, imagine que uma pessoa de lá ligue para o escritório. Então, o Brasil é muito grande. O Brasil, inclusive, a gente tem fuso horário diferente de um estado para o outro. Então, imagine, o escritório está fechado. Tá? O escritório está fechado. A pessoa manda uma mensagem. Quem que vai atender? A gente teve um exemplo disso ontem. Tinha um cliente lá de Urucará, que é o lugar no Amazonas onde a gente atende. Eu estava até aqui, né, em reunião com o Fred, e um cliente precisava de um atendimento. Eles são muito simples, geralmente o atendimento é por videochamada. Então precisou, a Letícia sabia que era ela que teria que realizar essa videochamada. Letícia do comercial. Isso, quando eu cheguei lá, eu já tinha feito esse atendimento com ele, fechou o contrato e tudo. Exatamente, cada um sabendo o que deve ser feito. Exatamente. E manter a cultura do escritório e garantir uma comunicação eficaz pode ser um desafio, né, Fred, em um ambiente setorizado. Com certeza. Quais estratégias você utilizou para poder superar esses desafios? Então, eu acredito que por ser setorizado é um desafio até menor. Tá? Sim. Porque, assim, cultura, você manter a cultura de um escritório ou de qualquer empresa é difícil em qualquer situação. Porém, é vital. Então, qualquer ambiente de trabalho que não tem uma cultura organizada, uma cultura ali inserida, tende a morrer com o tempo. Então, para você perpetuar o seu negócio, é fundamental que você estabeleça um código de conduta, como aquelas pessoas devem agir. Só que, setorizado ou não, e setorizado é mais fácil ainda, o seu time segue aquele código de conduta. Claro que você pode criar ali para cada setor condutas também que você entende mais específicas ainda. Por exemplo, setor comercial, né? A gente tem um carinho muito grande, precisa de um cuidado muito grande para conversar ali com o cliente, com esse cliente de Urucará ou de onde quer que seja. Então, é fundamental que você também utilize isso. Então, um ponto de cuidado que eu falo para vocês na questão da setorização e da alteração dos membros do time de um local para o outro
é o seguinte, tem que tomar muito cuidado para não tirar alguém que está se destacando muito em um setor Verdade. e coloque em outro, que você pode perder um bom profissional naquele determinado setor e não necessariamente ganhar um bom profissional naquele outro setor. Sim, com certeza. E para fechar, Fred, para os advogados que estão considerando, né, setorizar o escritório, mas ainda estão com receio, qual conselho você daria baseando na sua própria experiência? Primeiro conselho, setorize mesmo sem equipe. Mesmo sem equipe, setorize seu escritório, vai ser muito mais fácil de você contratar, vai ser muito mais fácil de você entender como funciona a sua engrenagem, como o seu escritório funciona. E não aquela loucura que você chega no escritório, se alguém te ligar, você atende, aí você tinha uma petição para fazer, você parou porque alguém ligou, alguém chegou para tomar um café, um amigo. Se você tem essa desorganização, a tendência é que isso te cause muito prejuízo com o tempo. Se não causar prejuízo, pelo menos vai evitar que você ganhe muito melhor com o tempo. Então é muito mais fácil você começar da forma correta. E para você que já tem um tempo e ainda não setorizou, tá tudo certo. Setorize, não tem problema nenhum em dar um passo para trás para dar vários para frente. Fred, mas como eu faria isso? Desenha, pessoal, o fluxo do escritório. Quando eu falo desenhar, é da forma literal mesmo. Pegar um papel, caneta, você pode usar um Miro, por exemplo. Miro, digita aí M de Maria, I, R de rua, O. Você vai ver que o Miro é um sistema que você vai ter ali um mapinha mental. Para visualizar, você vai fazer um organograma. Você vai colocar como que funciona o meu escritório. Então eu faço aqui o marketing de escritório, aí depois do marketing o cliente chega através do WhatsApp, depois do WhatsApp eu preciso cobrar o documento, depois de cobrar o documento desenhar tudo, até a entrega final do seu escritório. A partir daquilo ali, você vai colorir qual setor é qual. Então, por exemplo, setor de cobrança, ele não vai ter a mesma cor do setor de petição. Sim. Através daquelas cores ali, você vai ver formar os setores. Setor comercial, setor financeiro. E pode até colocar nome, né? Quem vai ficar depois. A gente faz isso e ajuda a visualizar. Isso ajuda muito. Então, o nome ali, a pessoa sabe. Arielle, ela sabe aonde ela está ali em cada setor, em cada fluxo ali do escritório. Entende muito mais fácil qual é a sua verdadeira função. Tá bom? Então, esses são os conselhos que eu daria para você que quer setorizar seu escritório. Comece com pelo menos 4 setores. Setor estratégico, o setor operacional, o setor comercial e o setor financeiro. E aí, a partir desses setores, você vai ali criando subsetores, que a gente pode chamar assim, mas vai ser feliz com o seu escritório, né? Vai ter uma vida feliz, você, seu time, todo mundo. Excelente, Fred. Pessoal, então siga o canal do Fred Pataro, né, oficial, no YouTube e no Spotify. Curte e ative o sininho para poder receber mais conteúdos como esse. Se você gostou, compartilha também o conteúdo. Isso nos ajuda a impulsionar o canal e entregar mais conteúdos, né, como esse, valiosos aí para os advogados. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Obrigada, Fred. Valeu, Arielle. Até o próximo episódio.